desde 1970 para cá, exerci ininterruptamente, um seguido a outro, 11 mandatos, estou exercendo o 12º mandato. Aprendi, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, algumas regras básicas no exercício da vida pública. A vida pública que enfrenta hoje tanta dificuldade, tanta descrença, que é objeto de tantas críticas, que vê suceder-se comportamentos tão execráveis. A vida pública se exalta, a vida pública se torna maior quando se exercitam essas regras básicas. Que regras básicas são essas, senhor presidente, senhores e senhoras senadores? São regras que viabilizam a dinâmica parlamentar. São regras que produzem as leis boas e duradouras. São regras que dignificam a função política. Uma dessas regras é de que, no exercício da vida pública, deve ser evitada a prática de gestos inúteis. O que quer dizer isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores? Que a política deve ser exercida no sentido de construir, que a política deve ser exercida no sentido de fazer, que a política deve ser exercida no sentido de produzir efeitos bons para a sociedade, efeitos bons para a comunidade, efeitos bons para o país. Em síntese, que a política deve guiar-se na prática de gestos que sejam úteis para o crescimento, para o desenvolvimento econômico e para a justiça social. Outra regra básica que aprendi ao longo desses 42 anos de vida pública ininterrupta é de que é fundamental, é essencial o cumprimento da palavra empenhada. A palavra empenhada seja simplesmente sobre um assunto, sobre uma matéria, deve ter a força de uma Bíblia, de uma enciclopédia, deve ter o peso de uma verdade histórica. O cumprimento da palavra empenhada, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é um dos apanágios básicos do exercício da vida pública. Com a palavra empenhada, é nosso dever tornar irreversível, irrevogável o cumprimento de acordos. Os acordos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os acordos realizados nesta casa e nas demais casas do Parlamento brasileiro
normalmente são verbais, pela dinâmica do processo, pela necessidade de se operar a elaboração legislativa o mais rapidamente possível. Não vale para o parlamento a velha máxima romana. Os latinos diziam verba volant, scripta manent. No parlamento, a palavra não voa. No parlamento, a palavra não deve ser volátil. No parlamento, a palavra não deve ser quimérica. No parlamento, a palavra não deve ser duvidosa. No parlamento, a palavra não deve ser esquiva. No parlamento, a palavra deve ser como um contrato longamente elaborado por advogados. Aqui, a palavra é o alicerce. A palavra é pedra e argamassa da construção das políticas que estão ao nosso encargo. Trabalhamos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, trabalhamos o ilustre, o grande senador do Acre, Jorge Viana, e eu, dentro dessas premissas básicas que movem, ou melhor, que devem mover a política. O ilustre ex-governador do Acre, figura que aprendi a respeitar pela sua decência, pela sua personalidade, pela sua fidelidade aos princípios que defende, pela sua lealdade, pela sua transparência. O senador Jorge Viana, que é um homem janela, no qual se enxerga toda a sua verdade. Um homem que não esconde em paredes escusas aquilo que pensa. Um homem transparente. Trabalhou comigo na construção de um novo Código Florestal que fosse durável, permanente, que atendesse aos reclamos da sociedade, que fosse capaz de interpretar a verdadeira vontade nacional. Trabalhamos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em 4 direções. Procuramos atilar a nossa sensibilidade ouvindo os colegas do Senado, ouvindo a todos, dando a cada um a máxima atenção, dando a cada um dos senhores e das senhoras senadores a maior consideração às suas propostas, às suas emendas, às suas sugestões. Trabalhamos, pois, na direção de construir uma grande convergência aqui no Senado. Trabalhamos, senhor presidente
senhoras e senhores senadores, na direção da Câmara dos Deputados, os senhores deputados foram responsáveis por uma façanha, foram responsáveis por elaborar um projeto de código que, com alterações que não seriam de grande número e profundidade, se tornou num projeto que mereceu uma grande convergência nesta casa e na sociedade brasileira. Ouvimos os senhores deputados o tempo todo. Discutimos com os senhores deputados, principalmente com os senhores deputados da Frente Parlamentar da Agricultura, principais responsáveis pela elaboração do Código e das importantes modificações que se lhe foram acrescidas durante a tramitação. Não houve, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, um artigo, um parágrafo, uma linha, uma oração, uma frase, uma palavra que não tivesse sido discutida com aquelas ilustres lideranças da Câmara. Trabalhamos ouvindo o governo, dando ao governo a mesma atenção que entendíamos dever dar ao Senado e dever dar à Câmara dos Deputados. Dentro daquela diretriz de não praticar gesto inútil, ouvimos o governo o tempo todo para que o projeto que daqui saísse, depois de passar pela Câmara dos Deputados, recebesse a sanção da excelentíssima senhora Presidente da República. Foi assim que trabalhamos. Mas trabalhamos mais. Usando aqui uma velha frase atribuída a muitos políticos, mas que aprenderam a viagem à China, que os chineses já praticavam há 5.000 anos, ficamos roucos de tanto ouvir os agricultores familiares, os pequenos agricultores, os agricultores médios, os grandes agricultores, as grandes empresas do agrobusiness, que são as grandes responsáveis hoje pela estabilidade econômica do país e pela presença crescente do Brasil no mercado internacional. Ouvimos as organizações não governamentais, de todos os matizes, as ONGs nacionais e internacionais. Ouvimos o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual. Ouvimos expressões grandiosas do Poder Judiciário brasileiro. Ouvimos os advogados. Ouvimos o que tem de melhor na comunidade científica nacional, na comunidade científico-agropecuária do país. Ouvimos a universidade, ouvimos a Embrapa e outros órgãos governamentais com grande conhecimento na matéria. Ouvimos jornalistas importantes. Realizamos dezenas e dezenas de audiências públicas
aqui no Senado e no país. Procuramos, de norte a sul, conhecer a realidade nacional sobre a qual a nova lei florestal iria exercer o seu mandamento. Ouvimos. Recebemos sugestões escritas, pareceres, consultorias. Ouvimos todos os setores, enfim, da sociedade brasileira. No governo, tivemos contato permanente com a ministra Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, e com seus principais assessores. Senador, o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, e seus assessores. Com o ministro da Reforma, do Desenvolvimento Social e Reforma Agrária, Florencio, e seus assessores. Ouvimos a Casa Civil, ouvimos as ministras Gleisi Hoffmann e Deli Salvati, das Relações Internacionais. E, no final, Jorge Viana, principalmente, e eu a secundá-lo, produzimos um texto que não seria vetado pela presidente e teria o respaldo da presidente Dilma, que após a votação me telefonou, manifestando a sua satisfação e a sua gratidão. Senador Luiz. Concedo, senador Humberto Costa, com grande prazer, uma parte a Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência a concessão desse aparte, que eu faço para aqui corroborar com seu discurso e manifestar aqui o meu testemunho da seriedade do trabalho que foi feito por Vossa Excelência e pelo senador Jorge Viana, que conseguiram construir, inclusive, num amplo diálogo envolvendo a própria chamada bancada ruralista, e que produzia um texto que, sem dúvida, conseguia sintetizar o que havia de essencial e de consensual nessa casa, no Congresso Nacional e na sociedade. Por isso, todos nós ficamos profundamente estupefatos com a decisão tomada pela Câmara dos Deputados de, na verdade, mutilar um trabalho que foi feito com o mais amplo espírito democrático, com a maior preocupação de harmonizar tanto o interesse do nosso país como potência econômica na área rural, como também como potência na área ambiental. Então, eu quero não somente aqui parabenizar Vossa Excelência pelo discurso, ao mesmo tempo reafirmar a seriedade com que Vossa Excelência tratou essa discussão aqui no Senado e me associar ao sentimento de Vossa Excelência de decepção por ver esse trabalho inteiramente descaracterizado pelas votações que aconteceram na Câmara dos Deputados. Parabéns pelo pronunciamento. Essa